noite, pessoal! Está começando mais um episódio de podcast de jornalismo da Unicecal. O tema de hoje é Mulheres Negras no Mercado de Trabalho. Eu sou a Ana Júlia, acadêmica do 4º período de jornalismo. Hoje eu vou entrevistar a Jaciara Mello. Ela é coach e formada em jornalismo pela Unicecal. Boa noite. Uma incrível noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tô animadíssima. Tô animadíssima. Poder voltar a casa, né, reviver tantos tempos bons que vivi aqui dentro, tanto na graduação como lecionando. Então, retornar é sempre muito bom. Que maravilha estar aqui. É um prazer recebê-la conosco depois de tanto tempo. E, assim, como que você introduziu no mercado de trabalho? Então, o mercado de trabalho, não só para as mulheres negras, né? Muitas colocam a cor como uma barreira, mas qualquer pessoa, se colocar no mercado de trabalho, vindo do nada, né? É desafiador, né? No meu caso, dentro do jornalismo, apareceu um programa de estágio, eu trabalhava vendendo consórcio, e aí apareceu um programa de estágio, uma TV que tinha aqui em Ponta Grossa antigamente, e aí eu tomei a decisão de trocar, mesmo que o salário fosse menor, mas eu queria a experiência, né? E aí eu comecei como estagiária, passou um tempo depois eu fui contratada e a gente pôde viver uma bonita história de muito aprendizado, né? E ali foi um grande divisor de águas, que nem eu estava comentando ali nos bastidores, eu pude aprender muita coisa com profissionais que já estavam no mercado há muito mais tempo que eu, com profissionais que eram renomados da época, e foi realmente uma escola. Em algum momento você sentiu que por ser preta você tinha menos espaço que os outros repórteres, os outros jornalistas? Hoje, 2023, a gente percebe que deu uma colorida nos lugares, né, nos espaços, porque antigamente não tinha tanto repórter negro como tem agora, né? Qual era o ícone que a gente tinha há 15 anos atrás, que foi quando eu comecei, por exemplo? A gente tinha a Glória Maria, né? A gente tinha a Lucinéia Novaes, aqui no Paraná, mas nós não tínhamos outras referências dentro do jornalismo negro, né? Então, sim, eu acredito que isso foi desafiador, né? Eu não uso a palavra difícil, né? Mas foi desafiador. E eu sei de momentos que eu perdi a vaga por conta da cor. Em algum momento você já se sentiu reprimida ou já sofreu racismo no ambiente de trabalho ou no externo, né? Já. Não só, não no ambiente jornalístico, digamos assim, mas já houveram várias situações. Eu acredito que 99% das pessoas pretas do Brasil, elas em algum momento já passaram por uma situação de racismo em maior grau ou menor grau, né? Mas isso nunca foi impeditivo, e isso hoje não atrapalha na minha crença de identidade, capacidade e merecimento. Antigamente interferia, hoje não mais. Né? Hoje não mais. E como você fez para passar por todos esses processos, né? O racismo, a autoestima, com certeza, assim, dava uma rebaixada ali, mas você falava, não é assim, não é isso que vai me fazer desistir. Como que você pensava nesses momentos? Então, essa palavra que você falou, nem sei o que é. Desistir... Não desconheço. Eu desconheço. Então, que nem eu falei, foi trabalhando em mim as minhas crenças de identidade, capacidade e merecimento, e quando eu entendi quem eu era, o quanto eu podia, o quanto eu era capaz, as circunstâncias foram se tornando favoráveis. Então, eu consegui publicar 2 artigos fora do Brasil, né? Eu tenho 2 artigos de jornalismo publicados na Europa, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu tenho alguns artigos nacionais. Eu publiquei um livro dentro de um projeto para mulheres negras, né? Eu sou a única paranaense acelerada pelo programa Marielle Franco, por exemplo, né? Tem outras formações também que não são outras pessoas que fizeram, foi eu, né? E isso foi graças à minha capacidade e ao meu merecimento. Né? Então, ou seja, a cor, ela não é um fator limitante. E você sentiu que em algum momento você estava mais atrasada que os seus colegas por essas questões, por questões raciais? Não. Menos oportunidades? Não, porque quando eu estava no 2º ano, eu trabalhava já com jornalismo e os outros não. Então, quem estava atrasado eram os outros, eram eles, né? Quem foi dar aula para a graduação fui eu, não foram os outros, né? Quem publicou artigos fora do Brasil fui eu, não foram os outros. Então, eu nunca
eu nunca me senti assim. Teve situações pontuais que sim, eu acredito que perdi alguns trabalhos por conta disso, mas isso nunca me impediu de sonhar e buscar esse lugar ao sol. A gente tá falando dessa profissão que hoje ela tá até desacreditada, descredibilizada, mas eu digo assim que eu sou uma entusiasta, então eu sempre acreditei não só no que o jornalista, no poder social que o jornalista tem dentro do ambiente da sociedade, né? Mas no que eu poderia fazer. Então, isso nunca foi um limitador para mim, pelo contrário. Só que a vida foi me levando para outros caminhos, né? Eu trabalhei muitos anos no jornalismo, e aí, de uns anos para cá, eu fui me envolvendo cada vez mais com o coaching, cada vez mais com as mentorias. Só que esse ano me apareceram 2 oportunidades que eu falei, nossa, jamais vou deixar passar. Né? Jamais vou deixar passar. Então, eu continuo, mesmo estando dentro do mundo digital, mesmo tendo as mentorias, fazendo imersões presenciais, o jornalismo ele é da minha vida. A comunicação, quem foi picado por esse bichinho, vai fazer isso a vida inteira. Em vários formatos, né? Mas, igual você, pelo que você me contou, você é apaixonada. O professor Elton certamente também. Ele pode fazer... Ele pode fazer jornalismo de várias formas. Né? Não só lecionando, não só brilhantemente escrevendo os livros sobre guerra, enfim, tem várias formas de comunicar. O jornalista, ele é bem multifuncional, né? Ele é múltiplo, plural. Gente, boa noite. Boa noite, Jaciara. Uma incrível noite. Boa noite, Ana. Desculpa o atraso, Elton. estava resolvendo questões acadêmicas aqui, eu sou coordenador do curso, a gente tá uma reuniãozinha básica ali. Mas que bom que você está aqui com a gente, né? Obrigada, uma alegria. Que legal, né? A gente fazer uma mesa aí com 3 afrodescendentes, 3 pessoas Massa, negras, né? Massa! Um espaço muito bom. Jaciara, aqui em Ponta Grossa, a gente sabe que 20%, segundo o IBGE, aproximadamente 20%, né, da população, ela é constituída por pessoas negras. Né? Mas a gente, andando, não sei se é a percepção minha, mas andando aqui no comércio da cidade, a gente quase não vê, ou vê em algumas outras funções que, por exemplo, não são no atendimento no comércio, muitas vezes, né? Em funções que não são tão bem remuneradas, muitas vezes. Ao que se deve isso? O que você acha que se deve, aqui no nosso caso, local? Localmente, né? Vamos fazer 2 cenários, né? O cenário local e o cenário nacional. Eu acho engraçado. Se a gente é a maioria da população, eu digo assim, cadê nós? Cadê nós? Cadê essas pessoas nos bons cargos, nos espaços que são espaços de poder, tomada de decisão? Cadê nós? Né? Então, nos lugares que eu frequento, geralmente é nós. Né? Ontem eu saí para jantar com as minhas filhas e tinha mais uma família média, assim, não era só de pretos, mas era uma mãe mais preta e o pai branco e as filhas no meu tom ali. Aí a minha filha falou, nossa, que massa! Então ela se impacta muito. Eu meio que tô acostumada e me chateio um pouco a gente chegar num lugar diferente e só ter 1, 2, né? Qual que é o fator? Eu acredito que são 2, né? Muitos ainda estão naquele lugar que é um lugar de vitimização. Nossa, a gente sofreu tanto antigamente, mas a gente não está no antigamente, a gente está no agora. Então, tem muitos que carregam apenas esse discurso, mas nenhuma ação nem para mudar isso e nem para fazer diferente. Né? E o outro também, que são os empregadores que pouco oportunizam. Né? Então, não dá para olhar só para um lugar. São vários viés que a gente precisa enxergar, mas que é notável que a gente não está nesses lugares e nunca foi por falta de capacidade, muitas vezes é falta de oportunidade, né? Não tem como, por exemplo, o PPP, né, o preto pobre periférico, competir em pé de igualdade com uma pessoa que passou a vida no danoninho, no prédio e no iogurte, né? Não tem como. Ele vai ter mais... Alguém pode estar ouvindo a gente falando assim, mas isso aí é porque a pessoa é mais pobre. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Não são só esses fatores, né, que a gente precisa olhar. Mas, se a gente comparar com antigamente, eu nem sei quantos anos você tem, né, mas quando eu estava na escola, ela é um nenê, praticamente, né? Essa mascotinha aqui, o 19 mascotinho. Anos. 20 Quando agora, a gente estava na escola, a escola que eu estudava, haviam 4 pessoas negras. Eu, a minha irmã... e mais 2. Hoje... Aqui em Ponta Grossa mesmo? Aqui em Ponta Grossa. Colégio de centro, colégio periférico? Não dá pra contar. E aí dá pra identificar. Olha do lápis dela depois. Mas era um colégio, assim, que se fosse hoje,
a gente processava a escola, sabe? Pelas situações que a gente viveu e que antigamente normalizavam e dizia assim, não é nada, né? Hoje as pessoas falam muito sobre até o bullying nas escolas, né? Sobre as questões de discriminação. Então, graças ao bom Deus, assim, eu tive um pai e uma mãe muito conscientes para esse lugar de identidade nossa, identidade negra, né? Qual era o nosso lugar, que isso jamais podia impedir a gente de realizar, que a gente tinha que fazer mais. Enfim, isso foi muito importante naquela época. Mas hoje eu me posiciono da mesma forma, até muito mais. Eu ensino as meninas a se posicionar e elas também percebem a mesma coisa que eu percebi há um tempão atrás, que eu não posso contar quanto tempo, porque senão as pessoas fazem a conta e descobrem quantos anos eu tenho. Que são elas. Tipo assim, e elas nem são negras, elas são negras, mas elas são negras de um pai branco e uma mãe preta. Que são elas. Né? Nossa, tem 3, 4 negros numa escola inteira. A gente até comentava numa das nossas aulas aqui, né, que no Brasil nunca foi a questão de descendência só, é a questão da cor da pele mesmo. Sim. Quando você chega num lugar, né, a pessoa vai, mesmo seu cartão de visita é a cor da sua pele, né, então você não chega no lugar assim, nossa, falando lá é um juiz, né, não, o cara, a primeira coisa que ele vê primeiro é negro, depois olha a roupa, etc, né. Então, eu acho que isso é histórico. Mas eu tenho um amigo que é advogado e é um advogado super conceituado aqui em Ponta Grossa. E ele já comentou, tipo, a pessoa chegar no escritório, porque vem referenciada, e quando chega, fala assim, tipo, mas cadê o advogado? Ontem, inclusive, na aula, a gente chegou a comentar que é difícil os jornalistas em si, em campo, entrevistarem juízes negros, advogados negros. Porque existe pouco. É uma realidade, existe pouco. E é um hábito do jornal ali já ter as fontes em si e manter o mesmo vício, né? E aí, talvez, eu levanto a lebre, né? Mas eu ponho na mesa para o debate, porque o que a gente vê hoje são as empresas meio que obrigadas pela sociedade, por conta desse discurso de diversidade, desse discurso de inclusão, de contratarem pessoas negras, né? Não é porque elas quiseram. Porque se elas quisessem de verdade, a vida inteira elas contratariam. Por que só agora? Sempre estivemos aí, né? Sempre a galera teve aí. Sempre. Então, o que falta, às vezes, é oportunidade. Não estou dizendo que é ipsis literis, que é sempre assim. Mas quando o negro tem a oportunidade, ele mete o pé na porta e ele vai. E muitas das vezes a gente tem que mostrar mais serviço do que muitas pessoas brancas que já estão ali. Eles dão a oportunidade e, às vezes, a gente tem que dobrar o esforço para ser notado, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente presencia muito, é uma coisa da atualidade. A questão dos privilégios, né, que a gente fala muito também, então, e a gente vive uma realidade diferente, né? Você falou que tem 20 anos, que você já tem o teu trabalho, que você estuda numa universidade que é particular. Eu estudei numa escola particular a minha vida inteira, as minhas filhas também. Então, a gente já tá fora da linha de corte dessa galera. Mas se a gente volta pro preto, pobre, periférico... Eu sou a primeira da minha família que tô fazendo uma faculdade. Pois é. Eu Entendeu? fui a primeira a formar. É assim mesmo. A gente ainda precisa avançar muito enquanto sociedade. Não existe nada de igualdade. Nada vezes nada. Né? Mas a gente já avançou. Quando a gente fala de mulher, a gente já está um pouco atrás. Mas quando fala de mulher preta... E até eu tava vendo um dado antes de vir pra cá, né? Que na profissão de doméstica, 91% são mulheres e 65% são mulheres negras. Sim. Né? Então, e sem contar que 86% das trabalhadoras negras já sofreram algum tipo de racismo. Quem quiser dar um Google depois lá, tem na Agência Brasil essas duas matérias. Então, assim, é igual a Ana falou, né? Parece que já começa em desvantagem sempre. Sim. E olha que eu tô falando do lugar de um homem ainda, né? Ainda que homem negro, mas, né? Tipo, sim, mas é um lugar de um homem. E depois que eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, eu comecei a fazer vários questionamentos, né? Em relação a esse lugar da mulher negra. Porque o que eu vejo? Algumas, elas preferem nem tentar. Tipo assim, nossa, vai ser tão difícil, já é tão desafiador, porque eu sou uma mulher preta, a sociedade já não me quer, então eu já nem vou tentar a vaga melhor. Eu já nem vou buscar estudar, porque ela já põe na cabeça dela que é difícil, porque a condição dela não vai permitir. Entendeu? Então, quando você começa a trabalhar, volta a falar na tua identidade, na tua capacidade, no meu merecimento, você decide que você vai fazer. Porque você é capaz, porque você é digna e você vai dar conta. E geralmente a gente vem com esse drive já instalado. Instalado. A sociedade já instalou.
Que os construção bons lugares histórica, uma é construção histórico. histórica, é uma construção E aí a histórica. gente não tá falando nem da cor, a gente tá falando de homem e mulher, a gente tá falando do gênero. Pra nós, não foi nos dado o direito de escolher, pra eles foi. Né? E aí a mulher negra tá um pouco mais na margem ali. E é uma situação estranha, porque a gente chega a comentar com pessoas do nosso vínculo que têm a pele branca, só que eles não entendem, por mais que você explique, você fala, olha, eu entro no mercado, eu não toco nos produtos, a pessoa fala, ai, mas por quê? Até você explicar, a pessoa não entende a situação. Eu tava numa loja do shopping, com a minha filha, a mulher chegou pra minha filha e perguntou assim, quanto custa isso aqui? Aí minha filha ficou assustadíssima, eu peguei um outro produto e mostrei pra mulher e falei, quanto custa esse? Eu não sou vendedora. Eu falei, com base no que você achou que a minha filha era? E aí ficou um clima de meia luz dentro da loja. Quem nunca, ela né? não sabia onde desenteava. Então, como é que é a minha forma de resistência? É responder da mesma forma. E eu fui para uma entrevista, um candidato a governo do estado, e eu estava assessorando um candidato, né? Eu estava fazendo assessoria para um candidato, e o candidato era negro. E as pessoas tendem a fazer essa comparação, e eu não consigo entender qual é o motivo, de quando chega mais de um preto no lugar, as pessoas pensam que são parentes. Imaginam assim, nossa, ó, chegou o bonde. Verdade. Eu acho que elas pensam isso. E aí, quando a gente chegou para a entrevista, na sede do Diário dos Campos, inclusive, o candidato ao governo falou assim, nossa, são parentes? Aí chegou um fotógrafo bem na hora, eu perguntei assim, vocês são parentes? Aí ele me olhou assustado e falou assim, não. Eu falei, e com base no quê que o senhor achou que nós somos parentes? Porque ele é preto e eu também. Ficou um clima maravilhoso antes da entrevista. Depois ele veio me abraçar, ele pediu desculpa. E ele falou assim, nossa, eu não imaginava que eu tinha cometido uma gafe desse tamanho. Eu falei, pois é. Eu e a Deda na empresa, o pessoal pergunta se a gente é mãe e filha, se eu sou alguma coisa dela. Ai, eu tenho que ficar com mais postura aqui. Olha o microfone, gente, os microfone. bastidores. Então, são várias situações, né? N situações, assim, a que mais marcou a gente, que eu sempre conto quando eu vou tratar essa temática, são duas em específico, né? Uma quando eu era menor, que a escola me obrigava a dançar de piá na festa junina. Não foi um ano, não foram 2. Que eu me recorde no terceiro, eu me rebelei e falei, não danço mais, porque eu quero ser a princesa do baile. Não, mas não dá, então não tem dança. Eu sempre era um dos reis magos no Natal. Então, e era sempre o mesmo papel também. Então, Eu não lembro um momento em que eu estive em destaque, mas assim, agora, assim, pensando, eu me recordo que eu fiz a Tiana no terceiro ano do ensino médio. Foi o meu primeiro e último papel na escola. Então, Todos trazemos, né? e o fato de eu ter decidido não dançar mais e ter feito uma guerra na escola, porque queriam me reprovar em educação física, eu falei, pois então me reprove, você é a primeira pessoa que vai reprovar em educação física porque eu não danço mais. Ou eu vou dançar de menina, igual todas as outras, ou eu não danço mais. Entendeu? Então, aquilo foi um lugar que me doeu, mas também me fortaleceu em várias outras partes. E aí, por exemplo, quando agora minhas meninas já estão grandes, mas teve um episódio que eles foram dançar, coincidentemente, vamos dizer assim, coincidentemente, não tinha paridade de meninos e meninas dentro da sala. E aí a professora escolheu a minha filha para dançar de trio. Aí eu chamei ela, falei, minha linda, eu não sei que conta você vai fazer. Ou você vai mudar a dança, mas a minha filha não vai dançar de 3. Ou ela vai dançar de 2, igual todas as outras meninas, ou você vai achar um outro jeito de fazer a dança. Aí ela só ficou assim. E entendeu, e aí mudou o sistema de dança, porque as crianças não precisam dançar de par. Daí só na vez da minha filha dançar, eu falei, não vai repetir. Daí dançaram todos separados numa dança conjunta, de uma coreografia igual. Né? Mas se eu fosse uma mãe que tivesse carregado aquela dor, que tivesse carregado aquele lugar, tinha instalado um outro trauma na minha filha também. Né? Igual aquele dia na loja, mesma coisa, né? Me confundiu com a vendedora. Do mesmo jeito que ela fez a vergonha, ela já levou ali, né? Teve uma outra vez, eu era pequena e a gente foi com a minha mãe comprar um... não é aspirador, antigamente tinha aquela vassoura mágica, sabe? Que limpava. O vendedor falou assim pra minha mãe, isso aqui é só pra quem tem carpê em casa. Entendeu? E isso ficou marcado.
né? E essa é uma história lá de 1990 e pouco, mas que É ela ali, é né? recente. É ali. Como né? que os pais têm influência na visão dos filhos sobre si mesmo, né? E como se posicionar. É recente. É uma história que é recente, sabe? Das pessoas olharem a gente dentro do mercado, dentro de um bom restaurante, isso é... Ainda mais. Não vou dizer que é Geralmente, em um normal. local, uma cidade igual a nossa, que é uma minoria, né? É. Ainda que no Brasil seja a maioria, os afrodescendentes, aqui em Ponta Grossa, aproximadamente 20%. Normalizou-se, Uhum. né? As pessoas acharem, nossa, estão frequentando. Os olhares, né? E isso as meninas percebem. Aí quando a gente vai viajar, elas falam assim, nossa, como tem mais preto aqui em São Paulo. Pois é. Aí, assim, a história explica. A gente sempre esteve em maioria, só que, infelizmente, a gente acaba sendo menos visto. Depende de onde. Depende onde. Depende de onde. Depende onde. Enquanto quantidade, sim, mas enquanto cargos, e são pesquisas, tá, gente? Isso não é a gente falando aqui porque a gente tá tocando Achando, no né? assunto, achando, tá? Isso é pesquisa. Se você pesquisar na internet lá, você vai ver que pessoas negras ganham 39% a menos que para a mesma função que pessoas brancas. Então, assim, depende. Cargo de chefia, menos de 5%. Então, assim, é pouco, né? Mas e aí? O que a gente faz para modificar esse quadro? O que o Estado pode fazer? O que o cidadão, enquanto indivíduo, pode fazer também? As empresas já estão certificando, né? Eu vejo que tem muitas organizações que estão certificando empresas que contratam negros, que põem negros em cargo de liderança, que treinam pessoas negras. Então, esse é um caminho. Né? Uma forma de incentivo. Uma forma de incentivo. A gente vê aí que tem um sistema de cotas também, que é muito falado, mal falado, inclusive, mas é um caminho. Não é o único e nem o suficiente, né? Então, coisas estão sendo feitas, mas ainda está pouco, né? Eu não estou pedindo para me darem o mais alto cargo numa empresa, por exemplo, mas só deem as mesmas oportunidades. Só isso. Se dessem as mesmas oportunidades, já estava de bom tamanho. A gente já conseguiria mudar muita coisa. Educação também você acha que é um bom caminho? Com certeza. Não tem nenhum... Com certeza. Igual ao empreendedorismo nas escolas, né? É um questionamento, até saindo da nossa pauta, mas é um questionamento que eu faço muito, que eu acho inconcebível as minhas filhas estudarem a mesma coisa que eu estudei. Há 20 anos atrás. Sabe? Não tem como. O mundo mudou, o mundo atualizou. Como é que o ensino não atualizou? Sabe? As crianças não têm aula de finanças, crescem uns bobão não sabendo lidar com dinheiro, não tem uma visão do universo, do mundo empreendedor, não trabalham inteligência emocional. Não adianta só ter currículo, né? Uma formação técnica. Precisa hoje de outras habilidades, né? E as escolas não estão olhando para isso, né? Então, da mesma forma, onde que vai estar... Onde conserta isso? Na escola. É a educação que vai ser o grande divisor de águas. A inserção do ensino de cultura afro nas escolas, você acha que tem sido efetivo? Como, acompanhando aí como mãe, no caso? Não, né? Porque o que acontece muitas vezes? São pessoas brancas ensinando história. Daí eles acham que colocar turbante nas crianças está ensinando alguma coisa. É complicado. Sabe? A proposta, quando nasceu, a lei, quando nasceu, ela nasceu com fundamento legal. A forma de execução, questionável. Né? Eu já acompanhei alguns trabalhos ali. Não sei até que ponto é efetivo. Né? Muito mais aquela velha inglês ver, né? Tipo assim, só pra dizer que tem. Minha escola tem no currículo, né? Só pra dizer que tem. Então, você que tá assistindo a gente aí, se você tem filho e filha, dá uma olhadinha lá na escola, acompanha a vida do seu filho, sua filha, sabe? Não só nesse tema, mas em vários outros. E é só nas escolas estaduais, né? Nas escolas particulares. Eu sei de uma É escola... que tem na lei de diretrizes básicas, mas... Eu sei de uma escola que sempre faz, no segundo semestre, essa temática. Legal. A escola pensar além do que a lei está obrigando. Além da capoeira. Sabe? Então... E além do dia 20, né? Além do dia 20. Além do dia 20. Eu digo assim que eu tô uma negra meio rebelde, assim. Porque você ficar militando ali só no dia 20... não quero. Entendeu? Ou nós vamos fazer o ano inteiro, ou nós vamos fazer ações pro ano inteiro, ou não me incomode no dia 20. Porque para mim é um dia normal, de trabalho igual. Agora vai virar feriado nacional, provavelmente, né? Tomara, mas que só os pretos, né? Só vai usar pra viajar, Lógico, curtir, daí né? vai todo mundo.
aproveitar. Todo mundo vai querer ser preto pra aproveitar o feriado. Viu? Nem me fale. Fiz muitos anos banca de identificação. Banca de pertencimento. Que caos. Que caos. Que daí, porque daí aí tem o outro lado também, né? A gente entrando na casa das cotas também, né? Você tem que provar que você é negro. E aí, como que prova no caso de concurso, né? Pela autoidentificação. E aí a banca faz essa verificação por... Isso é polêmico, né, Jaciara? Demais! Isso é muito por isso que eu polêmico, larguei né? Vamos ver Não. se você é preto o suficiente. É por características negroides. Isso lembra muito o estado do Reich lá do nazismo, né? Você pegava, não, vamos ver, tinha a paleta de cor de olho pra ver se era ariano ou não, tinha a paleta de cor de pele. Então, você passaria. Porque você tem um cabelo, tem uma boca. O nariz até que não é tanto. Gengiva eles fazem, né? Né? A Mas gengiva, é assim que faz. E aí o que acontece? Claro, tem as pessoas que são pretas, mas de pai, igual as minhas filhas. Mãe preta, pai branco, elas são pretas. E as minhas filhas se reconhecem como mulheres pretas. Apesar que perto dos outros pretos, elas são brancas. Perto dos brancos, elas são pretas. Elas se sentem... Meu Deus, onde eu estou? Não sabe muito o nosso E você lugar. também, eu acredito que você deve ser filha de um branco. O meu pai é mais... É da minha cor, e minha mãe é preta. Olha aí. É igual, é a cor das minhas Lá- filhas, cabelo bem parecido. Mostra uma foto da minha filha Lá pra você em ver, casa muito parecido. misturou tanto que eu poderia falar que pelo DNA eu sou indígena, né? Mas é verdade, tem sangue indígena do lado do Paraguai, tem do lado do pai também. Enfim, né? É só uma mistureira, mas minhas filhas nasceram com a pele mais escura. Como a gente tá falando dos tons de pele, é um pouco mais claro o tom das minhas filhas, né? E elas também, né? Elas falam que elas são marrons. Elas são criancinhas ainda, tem 4, 6, 5 anos agora. E isso já causou problema, já Sim, na escola. Porque imagino. daí na escola falando que ela era marrom, daí me chamaram na escola pra falar assim, olha, a sua filha falou pra coleguinha que ela é marrom, e não pode falar. Eu falei assim, mas... Ela é. É marrom, a coleguinha também é. Mas, mas o pai dela pode não gostar, porque o pai dela é negro, pode não gostar. Então, e aí a gente chegou num lugar que tá chato, que é esse lugar assim... Eu sempre digo isso, no topo não tem mimimi. Acabou. É igual isso aqui falar que é uma parede de espuma. Isso aqui é uma parede de espuma. Você é preta. Obrigada, eu sei. Né? Então, a gente precisa sair desse lugar porque a gente vai descredibilizar a luta. E a luta do povo negro, ela é legítima, ela é histórica e ela aconteceu. E a gente precisa continuar lutando. Mas eu quero lutar hoje num lugar de muito mais inteligência, num lugar de muito mais força. E não nesse lugar que tá raso, sabe? Não quero mais. E aí, nessa banca... Tem as pessoas que de fato são negras. E aí tem os que são afroconvenientes. Tô preto hoje, amanhã já quero estar branco, porque eu só preciso ir lá na banca. Sou preto só tipo pelo aquele que eu hype. lembrei agora de um candidato da última eleição, foi na Bahia, se eu não me engano, que ele tinha pegado um bronze e se declarou negro, né? Ai, Acho que gente, você vai lembrar quem é, né? É bizarro. Ele responderia IBGE, com certeza. Sabe? É bizarro o que a gente precisa ver. E aí, quando você reprova um candidato, ai, que caos. Então, eu quero evitar essas coisas na minha vida, sabe? Então, parei de fazer, mas fiz durante muito tempo a banca. É o que a gente tava falando, né? É o negócio da cor da pele, né? A discriminação é porque o cartão de visita é a cor da pele. A primeira coisa que as pessoas observam é a cor da sua pele. Elas não olham na sua profissão, não olham na sua formação, elas olham a cor da sua pele. E aí, para professor na CED, diferencia, porque você vai pro final da fila. Né? Então já deu muita confusão. Curso de medicina, curso concorrido, auditor da Receita. Tem muita gente afroconveniente, sabe? Muita. Então, o brasileiro é um ser humano que precisa realmente ser estudado. Né? Então, é muito mais do que... O jeitinho brasileiro. Sabe? E ainda, né, já não basta a luta ser tão... desafiadora de ser feita, e ainda tem pessoas que querem se utilizar disso para obter benefício próprio, né? E aí é onde dá problema, e aí acabam. Aí vem toda aquela carga de ataque a cotas, a tudo mais, por conta dessas pessoas que muitas vezes se utilizam, né, de uma lei que ela é benéfica para fins ilícitos, né? As pessoas falam, você é a favor das cotas, é uma conversa também que tem, às vezes, a pessoa tem até preguiça. Que depende, você vai explicar para pessoas, você nem sabe muitas vezes como funciona, que tem tantos recortes ali dentro, né? Só que só a lei não é suficiente, é igual tomar remédio, você não vai tomar para sempre, você tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Então, a lei de cotas, ela já tá aí há 10 anos, né? Acho que 11 agora. Deve fazer 11, isso mesmo. Tá com quase 11. E ela vai terminar quando?
E depois? Depois. Qual que é o próximo passo? Porque a ideia, em princípio, era aquela, né? Era você formar uma geração para que a próxima geração não precisasse. Não precise. Mas e daí? O que você está fazendo fora disso, né? As empresas vão oportunizar vagas para as pessoas pretas, vai ter uma porcentagem de cargos de liderança, e aí os pretos que se cossem para se atualizar, se especializar, fazer seus MBAs. E daí? Qual que é o próximo passo da lei? A lei, ela é legítima, ela é maravilhosa, mas e depois? Sabia que fui da primeira turma de FIES de ProUni do Brasil? Olha, que legal. Sou fruto de uma política que começou lá atrás, né? Sim, que legal, hoje, que massa, né, olha aí, ó, viu? Né? Então, assim, é interessante, né? Dá certo, né? E lógico, eu falo, né? Tomara que minhas filhas não precisem no futuro, né? Sim. Né? E aí eu vejo, assim, que a pessoa... Tem essas pessoas que se utilizam do benefício, né? Hoje é um benefício, se você fosse fazer isso lá em 1890, quando estava terminando, quando os nossos avós ainda eram pessoas escravizadas, os meus avós eram pessoas que foram escravizadas. Então, eles receberem um benefício para estudar, show. Hoje, não faz tanta diferença assim, para a vida que eu levo, né? Mas tem pessoas que estão lá na ponta, que estão lá na margem, que é o grande diferencial. Mas aí também, como a gente falou que tem o jeito brasileiro, a gente vê que tem pessoas negras que se utilizam de todos os programas do governo possíveis para não fazer absolutamente nada da vida. Elas querem se encostar no Luz Fraterna, Água para Todos, Bolsa Família, tudo quanto é programa social ou não social, e de cota, enfim, para não fazer nada. E essas pessoas que o Estado tem que tentar resgatar e trazer. Pois é. Né, então, aí a gente volta para a pergunta que ele fez e a gente botou na mesa ali. Aonde que muda? Não tem, eu não vejo outro caminho se não for a educação. Uhum. Né? Se não for a educação. Olha. E de verdade, mudar o modelo educacional. Mudar o modelo educacional, porque não tem cabimento. A minha mãe, até os pais da gente, não era ensino médio, era ginásio. Né? Então, eles tinham algumas disciplinas que eram diferentes, mas basicamente era a mesma coisa. O meu modelo é o mesmo modelo das minhas filhas. Não tem como. O mundo mudou. Daria um bom debate para um outro programa aqui no Paraná. E aqui é opinião pessoal, né? Não é opinião da faculdade, é opinião minha. Tá? A militarização das escolas, que vai totalmente contra tudo isso que a gente está falando aqui, mas enfim, isso é opinião minha. Mas é outra pauta legal para debater também. Mas que é isso, é um tipo de educação que eu não sei se consegue abranger o que a gente está reivindicando e colocando na mesa para debate aqui. Mas eu tenho uma pessoa que ele trabalha na Câmara de Mentores junto comigo. E ele serviu no Exército durante 30 anos. E agora ele rodou o Brasil inteiro trabalhando, e agora ele aposentou e ele desenvolveu um curso para lideranças. Ele tem 1 milhão de formações, é um cara fantástico. E ele fala muito sobre disciplina, liderança, e dá cursos livres sobre esses temas. E aí, a gente levanta a pauta para pôr na mesa, né? Que o debate, um bom debate é sempre maravilhoso. Que pessoas teríamos hoje, no mundo atual, se tivéssemos disciplina? Pois é. É só essa pergunta! Só disciplina. Gente, é só essa pergunta! A gente tá conversando aqui com a Jaciara Mello, tá bom, dando nosso horário. Viu que a gente levantou aqui, ó, vários questionamentos questões, que casam toda com essa ideia que a gente tá falando aí da busca das pessoas negras por um espaço maior de participação na sociedade como um todo. Jaciara, ó, cara, se a gente deixar, a gente fica falando aqui um monte. Viu? Eu fico. Então, eu sou essa pessoa. A gente vai encerrando por hoje, agradecendo aí sua Me participação. chamem sempre. Com certeza. Ana, quer dar teu tchau antes da gente encerrar? Então, foi isso, gente. O papo foi muito produtivo. Espero que mais pessoas possam ser representadas aqui nesse lugar, que a gente venha trazer mais pautas importantes. Até o próximo episódio. Eu quero dar os parabéns. Eu quero dar os parabéns pra você, mocinha. Vai ser uma jornalista muito promissora. Vá com paixão. Eu acredito que o jornalista não tem como você ser jornalista se você não for apaixonado pelo que você faz. Então, a paixão vai superar o medo. Vai com tudo, vá pra cima, que eu tenho certeza que você vai conquistar grandes coisas na sua vida e na sua profissão. Agradeço, professor, pelo convite, aos dois, né, pelo convite. E vamos ocupar. Vamos ocupar. Amém. Né? Vamos pra cima. Obrigada, gente. Valeu, gente. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Fomos. gente.